Então, meu muito boa noite a todos vocês que estão aqui conosco. Dia 14 de maio, às 20 horas e 1 minuto, na Unidade Curricular Contabilidade Geral. Então, sejam muito bem-vindos. Eu, professor Guilherme Freitas, para as faculdades JK. Lembrando que nós estamos trabalhando aí uma sequência lógica de lançamentos contábeis, as partidas dobradas, os mecanismos de débito e crédito, tanto em contas patrimoniais quanto em contas de resultado. Então, na aula passada a gente aprendeu aí sobre terminamos de aprender os conceitos e definições de DRE, a demonstração de resultado do exercício e a sua estrutura, né, perante o CPC 00. Então, hoje a gente termina essa terceira etapa que a gente já fez todos os lançamentos contábeis, tanto das contas patrimoniais quanto das contas de resultado, e aí nós vamos terminar com a apuração de resultado do exercício, a gente chama de ARE, outros autores chamam de ARE, mas nada mais é do que uma sigla de apuração de resultado do exercício, e nós, então, é que vamos estruturar esses lançamentos para fecharmos aí tanto a DRE quanto o balanço patrimonial, tá? Então, eu vou subir a tela aqui para a gente começar a aula de hoje. Só um segundo. Estão conseguindo enxergar aí a tela, o slide? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Então, aqui nada mais é do que o balancete de verificação que nós fechamos, tá? E a primeira etapa, lembrando, foi as contas patrimoniais. Depois aprendemos na segunda etapa as contas de resultado, né, que são as receitas e as despesas. Aprendemos sobre o custo de mercadoria vendidas, que é uma despesa, é uma conta de resultado. E agora a gente vai fazer a apuração do resultado. O que é a apuração do resultado? Nada mais é do que a gente fazer a conta para saber se deu lucro ou prejuízo. Então, como que a gente faz a apuração de resultado? É uma regra. Então, anotem. Zerar as contas de resultado. A terminologia utilizada na contabilidade para isso se chama encerramento das contas de resultado. Então, anotem aí. Encerramento das contas de resultado. Então, vamos só recapitular o que a gente já fez. Fizemos todos os lançamentos contábeis lá do nosso exercício, né? Aqueles fatos administrativos acontecidos na CIA Principal SA. Então, fizemos do primeiro ao 15º, todos esses fatos aqui, envolvendo contas patrimoniais e de resultado. Todos esses lançamentos nós fizemos nos razonetes, fizemos um por um, né, recapitulamos, revisamos, depois fizemos mais uma fixação, né, esse mecanismo de débito e crédito, tiramos o saldo de todos os razonetes, para quê? Para a gente poder montar o nosso balancete de verificação, que nada mais é do que transportar os saldos de cada razonete, seja ele saldo devedor, seja ele saldo credor, transportar para a nossa planilha aqui, para o nosso balancete de verificação, onde um lado nós temos as contas, do outro nós temos lá os saldos devedores e os saldos credores. E aí nós vimos que o nosso balancete estava fechando, porque o saldo devedor ficou igual ao saldo credor de todos aqueles 15 lançamentos. Então, agora, o próximo passo, que é a terceira e última etapa, é a apuração de resultado, chamada ARE, apuração de resultado do exercício, para então podermos montar o balanço patrimonial e a DRE, tá? Então, naquela estrutura que a gente viu na aula passada sobre a DRE.
Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer agora, nessa terceira etapa, é criar um razonete ARI, igual vocês estão vendo aí na tela, e um razonete lucro ou prejuízo. Lucro ou prejuízo do exercício. Professor, por que lucro ou prejuízo? Porque a gente não sabe. Se o saldo dessa conta aqui for credor, é lucro. Porque o lucro está lá no lado do PL, né? Lá no lado do passivo, que tem natureza credora. Se for prejuízo, ele é negativo. Ele vai continuar lá no PL, mas de forma negativa. Ou seja, debitando o PL, né? Diminuindo o saldo do PL, que é credor. Nós vamos ver mais à frente como que isso acontece. Então, a primeira coisa nessa terceira etapa, fez todos os lançamentos contábeis. Lá você contabilizou as contas de patrimônio, conta de resultado, quando tem receita e despesa. Fechou o balancete. Próxima etapa, apurar o resultado. Como que se apura o resultado? Criando esses dois razonetes aqui. Um razonete chamado ARI, apuração do resultado do exercício, e outro razonete chamado lucro ou prejuízo do exercício. Então, já criem aí no caderno de vocês para a gente aprender a fazer esses lançamentos. Um minutinho. Professor, Diga. no caso, é semana que vem que é a revisão? Na verdade, eu planejo a última aula para a gente tirar a dúvida. Ah, não vai ter, assim, nada de revisão? Não, não. Eu não planejo revisão justamente porque a gente vem fazendo o passo a passo, né? As aulas gravadas e o material que a gente disponibiliza. E aí eu não gosto muito de fazer essa última aula de revisão, porque em uma aula você não vê o semestre inteiro, né? Que a gente fez. E aí, se uma coisa a gente não aborda e cai numa prova, o aluno reclama, sabe? Então, assim, eu deixo que para a gente vem estudando o semestre todo, tirando dúvida, fazendo exercício, fazendo trabalho, vindo às aulas, e aí eu gosto de deixar essa última aula para a gente tirar dúvidas. A gente faz exercício, corrige exercício, mas eu não dou o nome de revisão, mas por conta desses acontecimentos. Tá joia? Mas a pergunta é, você vai deixar essa aula em aberto? Ou Como assim, Alberto? Não, vai ter você aula está preparando alguma coisa? planejada, aula planejada. A gente tem um planejamento dela que é justamente fixar, matar. Aí eu pinço algumas coisas que eu vejo no desenvolvimento da turma e a gente vai fazer pontos específicos, principalmente voltados a lançamentos contábeis. E aí é uma aula demais que a gente vai tirando dúvida da galera, entendeu? Mas é planejado, já tem o lançamento do conteúdo no plano de ensino. Certo, tá bom. Beleza? Mas tinha algum assunto específico que você queria tocar? Alguma coisa que esteja mais em dificuldade? Não. Não, na verdade eu queria, não sei se é, sei lá, não é ético, é porque assim, sua prova, ela vai exigir da gente, tipo, mais cálculo, ou você vai colocar muita coisa relacionada sem ser cálculo? Tipo, mais. Porque assim, vai ter mais sobre razonete, apuração, né, do resultado do exercício. Vai ter mais coisas assim, ou vai ter mais coisas que é do início do início do semestre, que não tinha tanto cálculo? Ou vai ser meio a meio? Ah, entendi. Assim, o que eu posso adiantar, né? O Sim. conteúdo é exatamente o que está lá no plano de ensino, tá? É o que a gente viu, como é a 1 e a 2, é o que a gente viu desde o início, né? Lá, eu até postei no Moodle, né? Eu sei que eu já vim falando aqui, mas eu fiz questão de repostar no Moodle para ficar bem enfático a nossa a metodologia da nossa prova. Né? Hoje ela está institucionalizada mais ou menos já do jeito que eu faço, né, as provas. Embora foi institucionalizada pela faculdade, ela terá 10 questões totalmente objetivas. Tá?
E lá na minha prova, ela tem questão de múltipla escolha e questão de asserção-razão nos moldes do ENAD. Ah, vocês já estão, já trabalharam com isso comigo em sala de aula. Aqui a gente fez, até no Socrative, né, a gente fez atividade interativa nos moldes do ENAD, então vocês já vêm sendo preparados para isso. Professor, outra pergunta. O conteúdo é exatamente o seguinte, ela é dosada para que a gente trabalhe o conteúdo por um todo, não dando peso maior em lançamento, não dando peso maior na parte teórica lá do início de tudo um pouco, né? Exatamente. Então, o que eu recomendo é que, de fato, peguem, né, desde o início lá, principalmente a parte teórica da contabilidade, onde a gente viu lá o que é contabilidade, qual o objeto, objetivo, finalidade, né, os mecanismos de débito e crédito, que são contas patrimoniais, contas de resultado. Ou seja, quando você chega aqui numa fase onde nós estamos, já fazendo o lançamento contábil correto que vocês estão fazendo, eu venho acompanhando isso aqui na sala de aula e nos exercícios, vocês já estão com a essência toda em mente, né? O que tem a fazer é ler com calma, interpretar para responder de forma correta as questões. Então, vocês terão 24 horas para fazer a prova. Eu vou disponibilizar a prova às 20 horas do dia da disciplina de vocês, lá no dia 28, né? E vocês terão até o dia 29, às 20 horas, para me devolver o gabarito preenchido. Então, vocês vão ter tempo hábil para fazer consulta, né, para poder responder de forma correta o gabarito, e contar com a responsabilidade de cada um, né? O que está em jogo aqui é o conhecimento de vocês, é a vida profissional de cada um e o conhecimento contábil, né? Mas, assim, o que eu posso dizer é que fique tranquilo, só vai cair o que a gente estudou e da forma como a gente estudou. Eu não vou inventar, botar chifre de cavalo aí, inventar coisa doida, peguinha, não, de forma nenhuma. Eu não faço isso nem em prova presencial, quando a gente está lá, quanto mais em prova que a gente vai fazer à distância, tá? Mas, assim, necessita de... Então, o que eu recomendo? Que reserve um tempo, né, nesse período para fazer a prova de uma vez. Não começa a fazer a prova e para, e volta, e vai estudar de novo, volta, não. Reserve um tempo que você tenha com calma, tira o dia da disciplina, que é o dia que a gente distribui a prova, para fazer a prova, tira a noite, né? Começa ali 7 horas, acaba 10 horas, e aí você consegue fazer, e aí você tem o outro dia para revisar, para fazer conferência, né? É uma prova individual, tá? Não pode conversar com o coleguinha. Mas é isso. Não sei se eu consegui te responder. Beleza? Tranquilo. Beleza? Ou seja, de tudo um pouco. Então vamos lá aprender a fazer apuração de resultado. Essa terceira etapa, a primeira coisa que a gente faz nela é encerrar as contas de resultado. Ou seja, as contas de resultado, aquelas continhas que vão lá para a DRE, que não são do balanço patrimonial, né? Que são as receitas e despesas, elas têm que ser zeradas. Por quê? Você vai transferir o saldo delas para esse razonete diário da apuração do resultado. Tudo que for despesa vai vir aqui para o débito, tudo que for receita vai vir aqui para... Perdão, tudo que for... aqui é o contrário, né? Tudo que for receita, você vai jogar ao contrário, como débito, e despesa como crédito. Mas a gente vai fazer aqui agora e vocês verão como a gente faz esse mecanismo. Perguntinha, vamos ver se vocês sabem. Comecei pela continha de receita de vendas, é uma conta de resultado, né? Lembrando que conta de resultado só temos duas, só dois tipos, receita e despesa. Receita é de natureza credora, portanto, o saldo dela aqui está credor, bonitinho, né? Teve 40 mil de receita. Despesa, natureza devedora, portanto, o saldo dela está aqui em sua natureza devedora. Como a gente tem que encerrar esse saldo, o que é encerrar o saldo? É torná-lo zero, para que a gente transfira para o razonete
de apuração de resultado do exercício. Essa é a primeira etapa, zerar as contas de resultado. Se a conta está devedora, como é que eu faço para zerar essa conta aqui? Ela está credora e 40 mil reais, né? Como é que eu faço para zerar essa conta aqui? Eu faço que tipo de lançamento nesse razonete aqui para zerar esse saldo de 40 mil que está credor? Como teria que casar, a gente mexeria na conta caixa ou não? Nós estamos tratando da conta de receita. Como que a gente zera a conta de receita? Qual lançamento a gente precisa fazer na conta de receita para que ela zere? Lembrando que ela está lá credora. O que eu tenho que fazer aqui na conta de receita para que esse saldo zere? Lançar 40 mil na conta débito? Lançar 40 mil a débito, perfeito. Né? Que aí 40 mil de débito menos 40 mil de crédito fica zero. Não é isso? Então vamos lançar aqui. Estamos providenciando o encerramento da conta de receita. Então, se ela é credora, eu lanço o mesmo valor. Para todo débito, um crédito correspondente de igual valor. Já lancei o débito. E agora, o lançamento está sem perna, né? Está só com uma perna. A outra perna eu lanço aonde? Vai ficar embaixo zerado. Aqui zerou, vamos colocar o zero aqui, né? Para a gente lembrar que a conta zerou. Conta de receita zerou. Vamos colocar o zero aqui, de saldo. Lembrar que ela zerou. Beleza, saldo agora é zero. 40 menos 40, zero. Mas aí, lancei um débito de 40 mil reais. E o crédito, vou lançar onde? Agora o crédito eu tenho que lançar na apuração de resultado de exercício. Muito bem. A contrapartida do encerramento das contas de despesa e receita vai ser sempre o ARE, apuração de resultado do exercício, né? Então, se eu lancei 40 a débito aqui, eu vou lançar 40 a crédito aqui. Vamos seguindo o raciocínio. O raciocínio é sempre esse, não muda, tá? Porque como a gente fez o lançamento mesmo, né, a débito, aí tem que vir um lançamento do crédito para poder fazer o casamento, né? O casamento, justamente. Para todo débito, um crédito correspondente de igual valor. Vou botar E1, é só para eu lembrar que é uma codificação da apuração de resultado, tá? Para saber por que eu lancei esse 40 mil aqui. Então, é o primeiro lançamento da apuração de resultado. Ó, já comecei a lançar aqui no ARE. Então, todas as outras contas de resultado, eu vou lançar contra o ARE, a apuração de resultado do exercício. E assim sucessivamente. Somente as contas de resultado, tá? Que a gente encerra. As contas patrimoniais não se mexe mais, tá? Ela já tem o saldo dela. O carro já existe, o dinheiro do caixa já está lá. Só vamos zerar as contas de resultado. Quais são o restante das contas de resultado? Próxima conta aqui é o CMV, né? O saldo dela, 31 mil reais, devedor. Como é que eu faço para encerrar esse saldo aqui da conta do CMV? Aí lança 31 mil a crédito. Muito bem. Lanço 31 mil a crédito. Tá aqui. Vou botar o asterisco para eu diferenciar dos demais. Lembrando que isso é só uma forma de organização.
Então, é a apuração de resultado, lançamento número 2. Botei o E2. Se eu lancei aqui crédito para zerar, vou botar um 0 ali embaixo para eu saber que a conta está zerada. Tá? Só para eu saber que esse trem está zerado. Vou botar aqui embaixo, porque ele não é débito nem crédito, né? Eu estou zerando a conta. Então, vou botar aqui no meio, só para a gente entender que a gente está zerando a conta. Então, tá aqui, 0. Professor, é errado eu botar o 0 no crédito ou 0 no débito, só para eu saber que está zerado? Não, não tem importância. Estou colocando no meio para ficar mais didático, para a gente entender que essa conta zerou. E eu transferi o saldo dela para a conta de apuração de resultado do exercício. Se eu zerei ela com lançamento a crédito, eu vou fazer lá um lançamento a débito. O crédito bater com o débito. Para todo débito, um crédito correspondente de igual valor. Então, percebam, ó, a contrapartida, né? A contrapartida da despesa veio para débito, a contrapartida da receita veio para crédito. Então, a gente já começa a entender que receita, esse 40 mil veio da receita, né? Esse 31 mil já veio de uma despesa. Então, se eu tirar 40 mil menos 31, já tem um resultado aí, né? Positivo. Porque é credor, receita é credora, mas vamos adiante, porque tem mais despesa para a gente lançar. Então, fechamos aqui o CMV, móveis e utensílios, precisa pagar a conta patrimonial, deixa quieto. O que falta? Ó, despesa de salários. Despesa de salários, tem saldo devedor. Como é que eu faço para poder encerrar essa despesa? Lança 1.000 a crédito. Isso. Então, vou só organizar, botar agora como E3, é o terceiro lançamento aí da nossa apuração de resultado. Se eu zerei aqui a conta de despesa, pelo lançamento a crédito, vou lançar o contrário lá no ARE, né? Vou lançar no débito esse mesmo valor. Então, débito de R$1.000. Recapitulando, creditei R$1.000 em despesa de salários e debitei R$1.000 na conta ARE. Então, meu lançamento ficou zerado. Tenho mais continhas para zerar? Tenho. A última conta aqui de resultado é a conta despesas de comissão. Se ela tem saldo devedor, para zerar, eu lanço a crédito aqui dentro dela. Vou só organizar, botar 2 asteriscos. É 4, porque é o quarto lançamento. É só um código, tá? Para eu organizar meus lançamentos. Professor, se eu não colocar o código, tá errado? Não, não tem problema. Aqui é só para a gente organizar aí. Beleza? Vamos adiante. Então, se eu lancei a crédito R$2.000, vou lançar a débito R$2.000 na conta ARE. Agora eu vou passar um pente fino ali e ver se eu encerrei de fato todas as contas de resultado. Tá? Vamos ver lá desde o início. Ó. Caixa não é resultado, veículos, capital não é. Estoque não é resultado, contas a receber o cliente não é resultado, é balanço patrimonial. CMV é resultado? É, mas já está zerado. Então, beleza. Móveis utensílios é resultado? Não, então não mexe. Títulos a pagar é resultado? Não, então não mexe. Receita de vendas é resultado? É, mas beleza, já zerei. Despesa de salários é resultado? É. Então, beleza, mas eu já zerei ela. Despesa de comissão é resultado? É, mas eu também já zerei esta boneca. Tem mais contas? Não tem. Então, morreu. Agora sim eu terminei. Já fiz o encerramento de todas as contas de resultado.
todas as contas de receita, todas as contas de despesas estão zeradas e transferir o saldo para o razonete de apuração de resultado do exercício. Agora, o que é que eu vou fazer? Apurar o resultado, receita menos despesa. Todas as receitas eu transferi para este saldo credor e todas as despesas estão aqui do lado do débito, do lado devedor. Agora eu vou também tirar o saldo dessa conta e encerrar essa conta. Mas como que eu encerro ela? Qual é a contrapartida que eu encerro a conta do ARI? Olha ela aqui do lado, ó. Lucro ou prejuízo do exercício. Aqui acaba. Ou vai ser lucro ou vai ser prejuízo. Vamos ver quanto que deu o resultado dessa nossa empresa nesse período que nós fizemos a contabilidade dela. Se eu somar tudo que tem aqui no crédito, quanto que dá aqui embaixo? 40 mil. 40 mil. Se eu somar tudo que tem aqui do lado do débito, dá quanto? 31 mais 1 mais 2. 34. Quanto? 34 mil. 34 mil. Até aqui, beleza? Beleza. Fechando a conta e sobra 6 mil do lado do crédito. Do lado credor. Bem, garota. Muito bem. Sei nem o que é que eu tô fazendo aqui do outro lado, rapaz. Vocês tinham que estar aqui no meu lugar. Vamos lá. Vamos fazer isso, cara mandou. Vocês vão tirar 10 nessa prova. 40 menos 34, 6 mil, né? Do 6 mil. lado credor, né? Então, 40 menos 34, saldo da conta área agora é 6 mil. 6 mil. Na visão de vocês, deu lucro ou prejuízo essa empresa? Lucro. Lucro, porque o lucro é credor, não é isso? Então, a receita está aí do lado do crédito, receita maior do que a despesa, lucro. Vou botar aqui resultado. Vou botar um Rzinho. E vou pintar de outra cor, só para a gente diferenciar. Vou pintar vou pintar de roxo. Pronto. 6 mil. Agora eu preciso zerar a conta do ARI. O que eu faço? Lança 6 mil a débito no lucro ou prejuízo. Lanço 6 mil a débito no ARI, né? Primeiro. Ah, tá. Zerar ele, né? Beleza? Beleza. Sim. Aí eu vou botar aqui R1. Lanço 6 mil a débito aqui e lanço agora 6 mil a crédito, que é a contrapartida dele, no lucro ou prejuízo. Tá? Tá. R1. A contabilidade fechou. Débito e crédito, mesmo valor. Aqui zerou. E a lição fica. Toda conta de resultado, ela tem que estar, ao final, obviamente, depois que fizer todos os lançamentos, né? Tudo bonitinho, ao final, ela tem que estar zerada. Por quê? Tudo eu vou transferir para essa conta transitória, chamada ARI, só para apurar o resultado. Receita de um lado, despesa do outro. Apurei o resultado, eu zero ela e transfiro o saldo dela para esse último razonete. E aí acaba a contabilidade. Um razonete chamado lucro ou prejuízo do exercício. Isso aqui é uma conta do PL. Fica lá debaixo do capital social. Tá? É uma conta do patrimônio líquido. Por quê? É uma riqueza que foi gerada pela empresa. E agora a empresa que tinha lá um capital de 100 mil, agora ela movimentou, comprou, vendeu, pagou, ficou devendo, pagou de novo. No frigir dos ovos, sobrou quanto para ela? 6 mil. Então, o PL aumenta, né? Era 100, ele usou esses 100 mil, fez toda a operação da empresa, comprou, pagou, saiu, vendeu de novo, comprou a prazo, pagou, fez tudo aquilo que a gente fez. Sobrou 6 mil. Por isso que ele vai lá para o PL, somando o PL, aumentando o patrimônio líquido dessa empresa no valor do resultado positivo. Então,
Mais à frente, quando a gente montar o balanço, vocês vão ver essa continha lá no PL. Pergunta. 20 horas e 31 minutos. Essa primeira etapa que eu usei com vocês é para a gente poder fazer o lançamento de apuração de resultado. Foi o que eu planejei. Agora eu dou uma pausa para vocês me perguntarem. O professor está falando rápido, não está? Está legal? Pode continuar assim? Eu tive uma dúvida. O que vocês mandam? Pergunta. Manda aí. O imposto seria uma conta de resultado ou não? O imposto é uma despesa. Muito bem. Se tivesse tido naquela contabilização ali, pagamento de ICMS, pagamento de PIS e COFINS, pagamento de imposto de renda, né? Se a gente tivesse esse fato administrativo, ele era uma despesa tributária. Aí ele não... Então, ele não entraria na conta ARE? Ou entraria? Entraria, se toda entraria, né? Toda receita. Tudo que for despesa. Todas as despesas, né? Entraria. Por que a gente não colocou? Porque nesse exercício não teve imposto. Tá? Se eu tivesse, num daqueles fatos administrativos lá, se eu tivesse pedido para você calcular o ICMS, ou então se eu já tivesse te dado o valor do ICMS, por exemplo, você já ia tratar ele como uma despesa. Outra pergunta. Diga. Fornecedores. Seria uma despesa ou não? Eu que te pergunto. Fornecedores. É um ativo, um passivo, um PL, uma receita ou uma despesa? Ele é um passivo. Fornecedor. É bem, direito ou obrigação? Receita ou despesa? Ele é uma obrigação. É uma obrigação. A obrigação está onde? No passivo. No passivo. E o passivo está onde? No balanço patrimonial. Então, não é despesa. Tá. Joia? Fornecedor é uma obrigação. Geralmente, a sua contrapartida é no estoque, lembra? Quando você compra o estoque, a prazo fica devendo o fornecedor. Quando você paga o fornecedor, acaba essa obrigação. Quanto um caixa, por exemplo. Entendi. Porque eu acho que o que vai mesmo pegar mesmo é só essa questão de diferenciar mesmo as contas de resultado. A receita, o CMV é fácil. A gente já identificar, né? Mas as outras despesas também é fácil. Quer ver? Só você pensar assim, ó. É um bem? Não. É uma obrigação? Não. É do PL? Não. Então é uma despesa. Se não for receita, né? Aí só sobrou quem? Só a despesa. Por isso que eu faço esse exercício. Quando me perguntam assim, eu devolvo a pergunta para você raciocinar. Por exemplo, você gastou 100 mil reais de água na tua empresa. Você gastou, já usou, já foi embora. Foi uma despesa. É algo que é um dispêndio que você tem para você poder fazer a operação da tua empresa acontecer. Não é um bem, você usou a água, você não está ali, não está no teu estoque aquela água, não está no teu caixa, não está ali no teu imobilizado. Você usou, foi embora, é uma despesa. Certo? Certo, entendi. Despesa de comissão. Você pagou 10 reais para o cara vender teu produto. É uma despesa, acabou, você pagou. Ele já foi, ele já usou, você já usou o serviço da pessoa. Não é um bem, não é uma obrigação, você já pagou. Não é uma obrigação se você ficar devendo, que é a provisão da comissão, né? Que a gente vai ver mais à frente aí em outras disciplinas, não aqui agora, mas você ficar devendo é que é uma obrigação. Agora, se já pagou, despesa direto. Tá? Despesa de salário. Pagou o salário R$1.000, a gente viu aí. É despesa, já pagou. Você gastou, você contratou uma pessoa para trabalhar para você. É uma despesa. Agora eu entendi. Essa é a ideia. Sempre faz alusão. Poxa, é um ativo, é um bem, é um direito? Não, direito é o que eu tenho a receber. Bem... Ou seja, então, no caso... né?
No caso, esse entraria nas despesas administrativas e vendas, né? Excelente, isso mesmo. Aí a gente vai ver mais adiante quando a gente subir a estrutura da DRE. Mas o Você sabe onde é que eu tô olhando? Eu tô olhando no balanço patrimonial fechado de ontem. Ah, legal. Isso aí. Por isso que eu tô perguntando Frente. a questão do imposto. Legal. Porque aqui, ó, na DRE que ele mostra, só tem vendas, né? Que aí somam. Aí custo dos produtos vendidos ele diminui, que aí dá a margem bruta. Isso. Logo depois É como vem. se fosse o CMV, né? Custo do produto Aham. vendido. Isso. Aí vem as despesas de vendas e administrativas. A gente vai ver E aí, agora no slide aí. Nós vamos montar uma aqui agora. que aí Beleza? depois vem imposto de renda. Por isso que eu perguntei do imposto. Isso. Lá na DRE tem a provisão do imposto de renda. É porque o nosso exercício ele é mais simples porque a gente está vendo contabilização, né? Você pode ter várias outras despesas, né? Depende do que o exercício te pedir, depende do que a empresa tiver para você calcular. Tá, ótimo. Então vamos para frente. Lembrando que aqui é um aspecto inicial para a gente entender como montar um balanço. Então a gente começa com ele com as principais contas. As contas podem ser diversas, desde que elas sejam um ativo ou um passivo. E na DRE, desde que ela seja uma receita ou uma despesa. Tá joia? Tá jóia. Podemos ir adiante? Uhum. Então vamos andar bala. Carol, Mariana, alguma coisa? Bom, então vamos. Não, professor, tá tranquilo. tô tranquilo. Por Show de enquanto, bola. né? Vamos lá. Vou voltar à apresentação. Então, um segundo. Então tá aí. Fizemos a apuração de resultado. Agora a gente vai lá montar o nosso balanço patrimonial. Trouxe essa figura só para a gente lembrar, né, que o ativo é do mesmo tamanho que o passivo, né? E o passivo ele se subdivide em passivo exigível e patrimônio líquido. Então, ativo tem que ser igual ao passivo total, tá? Então tá aqui, eu já deixei ele prévio para a gente poder estudar. Ativo de um lado, passivo do outro. Ele é subdividido entre circulante e não circulante. Então vamos começar do lado do ativo. O que é o ativo circulante? São todas as contas que estão ali a curto prazo, né? Que tem maior liquidez. Por isso, essa ordem, caixa primeiro, cliente depois, depois estoque. Professor, o que é liquidez? É aquilo que se transforma em dinheiro mais fácil. Por isso o caixa vem primeiro, porque ele já é o dinheiro em si. Por isso ele vem aqui primeiro, dentro do subgrupo circulante. Circulante quer dizer curto prazo, tanto no lado do ativo quanto no lado do passivo. Tá joia? Então, sempre quando falar em circulante, são todos os bens e direitos ativos circulante, são todos os bens e direitos de curto prazo. Professor, o que é curto prazo? É que está ali ao longo dos 12 primeiros meses. Né? Se você tem um cliente aí que vai te pagar daqui 24 meses, ele não vai estar no circulante, ele vai estar aqui debaixo do grupo não circulante, porque ele está no longo prazo. Então, o que é curto prazo para contabilidade? Os próximos 12 meses. Tá? Então, caixa é sempre circulante, porque o dinheiro já está ali. Ele é o de maior liquidez, né? A conta de maior liquidez é o caixa. Nesse nosso caso, em segundo lugar, nós temos a conta de clientes, que é o nosso contas a receber. E em terceiro, o estoque. Professor, por que ele está depois de clientes? Porque o estoque
ele está lá para ser vendido. A gente ainda não sabe se vai vender ou não. O cliente ele já comprou. Teoricamente, ele tem a obrigação de me pagar. Agora, o estoque ainda não foi vendido. Então, por isso, a gente trabalha ele aqui embaixo. Você vai encontrar alguns autores trabalhando estoque aqui em cima, tá? É algumas divergências que existem no meio contábil, mas aqui na nossa disciplina, cliente vem sempre na frente, vem sempre em cima de estoque, por esse motivo que eu estou falando a vocês. Se é por ordem de liquidez, ou seja, aquilo que se transforma em dinheiro com mais facilidade, com mais rapidez, o cliente, né, ele está um ponto à frente do estoque, que o cliente ele já comprou, agora ele já está te devendo. Teu cliente já tem a obrigação de te pagar. Então você já está esperando essa conta receber. O estoque não, ele ainda está parado lá no teu estoque. Você ainda tem que trabalhar para vender, para depois o cliente te dever. Então, por isso, o estoque vem aqui em terceiro lugar. Lá no não circulante, no subgrupo imobilizado, você já tem que aprender essa terminologia, nós temos lá os veículos, que é um bem, e os móveis e utensílios também, que são bens. Esses bens, né, corpóreos, né, tangíveis, estão lá no subgrupo imobilizado. Então, nós temos lá 45 mil de veículos, 15 mil de móveis e utensílios. Assim como nós temos 29 mil da conta de estoque, né, em produtos lá no estoque, nós temos 1.500 de direitos a receber de clientes e nós temos 77.500 na conta caixa. Professor, como é que a gente chegou nesses valores aqui? Nada mais é daquele razonete lá das contas. Por isso que a gente tira os saldos. E a gente já viu que a contabilidade está fechando, então a gente já pode trazer esses saldos lá para o balanço. Então foi isso que eu fiz. Vim aqui, ó, peguei os 77 mil do saldo da conta caixa, levei lá para o meu balanço. Dentro do ativo circulante, conta caixa, 77.500. Conta clientes, fui lá na minha conta cliente, contas a receber, 1.500 aqui, ó. Aí vou lá no meu balanço, clientes, 1.500. Estoque, onde é que eu arrumei esse valor? Do mesmo jeito. Fui lá no meu razão estoque, peguei o saldo dele, ó, 29 mil reais. E assim, galera, sucessivamente. Eu vou montando o meu balanço patrimonial, 29 mil. Fui lá na conta de veículos, 45 mil reais. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá na conta de veículos, razonete, 45 mil reais. Peguei ele daqui, fui montando meu balanço. Conta de móveis e utensílios, 15 mil reais. Fui lá no meu razonete, móveis e utensílios, cadê? Tá aqui, ó, 15 mil reais. E montando o meu balanço patrimonial. Qual é a dica que eu dou aqui? Sempre vai riscando o razonete que você já transferiu lá para o balanço patrimonial, tá? Para você não correr o risco de deixar de transportar um saldo para o balanço. Senão, teu balanço não fecha. Tá joia? Então, é a dica que eu dou. Então, por isso que eu estou fazendo um a um aqui com vocês, para vocês verem que eu estou dando baixa lá. Tudo eu transferi para cá. E a mesma coisa eu faço aqui no passivo, ó, títulos a pagar, 62 mil reais, tá aqui, ó. Razonete da conta de títulos a pagar, tá aqui, ó, 62 mil reais. Peguei esse saldo e levei para lá. Títulos a pagar no circulante, porque como é fornecedor, a gente comprou ali para pagar a curto prazo, porque o nosso exercício não disse que era a longo prazo. Se ele não disser que é a longo prazo, você automaticamente já considera que é curto prazo, tá? Então, já é uma convenção. Se não falou que é longo, é curto. Se falou que é longo, é longo. Se falou que é curto, é curto. Agora, não disse nada, sempre curto prazo. É uma métrica, tá? Tanto para o ativo quanto para o passivo. Ah, o cliente comprou a prazo de você. Curto prazo. Ah, o cliente comprou com 36 meses para pagar. Opa! Parte vai ser no curto prazo, nesses primeiros 12 meses.
os outros 24 estão lá no longo prazo, e aí você divide. Joga parte no cliente a curto prazo, parte no cliente a longo prazo. Nesse caso, nós não tivemos nenhum passivo não circulante. Todo o passivo está ali no circulante. Fora isso, sobrou só o capital social, que eu peguei lá, está aqui dentro do patrimônio líquido, né? Capital social está dentro do patrimônio líquido, desse grupo chamado patrimônio líquido. Eu fui lá, peguei a conta do capital social. Cadê ela? Está aqui. 100 mil reais. Está aqui, ó. E transferi lá para o meu passivo, lá para o meu PL. 100 mil reais. Então, aqui estão todas as contas. Vamos conferir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contas. Então, vamos conferir os razonetes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contas. Lembrando que receita e despesa não é do balanço patrimonial, é da DRE que a gente vai montar daqui a pouco. Então, só as contas patrimoniais. 8 contas, transferir todas as 8 contas para o balanço patrimonial, beleza, né? Agora é que vem o encerramento aqui do balanço patrimonial, quando a gente transfere para cá, ó, a continha de lucro do exercício. É a conta do PL. Está aqui embaixo do capital social. Quanto que foi o lucro do exercício, galera? R$ 6.000 reais. Vamos transferir ele lá para o balanço patrimonial, lá no PL. 6.000 reais. Agora que a porca torce o rabo, né? Vamos ver se esse troço bateu? A contabilidade é uma coisa tão amorosa, uma coisa tão linda, que a gente tem como saber se bateu ou não bateu, se está certo ou se está errado. E se a gente fizer passo a passo, organizado, com zelo, se tiver errado aqui, você começa a olhar para trás e você vê onde pode ter errado. Um débito que você não colocou um crédito, ou um débito que você debitou e o crédito ficou a menor, e assim você consegue ver onde você errou. Então vamos fazer as contas para a gente botar o total do ativo e o total do passivo? O ativo tem que bater com o passivo? Sim ou não? Sim. Sim. Vamos ver se bate? Faz a conta aí. 77.500 mais 1.500 mais 29 mais 45 mil mais 15 mil. 168.000. 168 68. mil reais. Beleza. Todo mundo encontrou esse valor aí? Bateu. Bateu? Agora faz a conta do passivo aí. 60 mil mais 100 mil, ou 62 mil, mais 100 mil, mais 6 mil. Quanto que dá essa bodega aí? R$ 168.000. 168. E aí, nossa contabilidade bateu? Nossa, professor, eu pensei que terminava lá no. Cadê? No balancete. Ainda tem. Ave Maria, ainda tem se apuração do resultado de exercício, lucro ou prejuízo, ainda tem isso aqui? Tem isso Tá tudo vendo? ainda? Para você fechar teu balanço patrimonial. Senão você não fecha. Nossa. Tá vendo como é importante? Se você não faz a apuração do resultado, teu balanço fechava? Não. Não fechava. Não, mas, professor, deixa eu tirar uma dúvida. O senhor vai Diga. pedir um exercício para a gente fazer isso tudo? Isso tudo é contabilidade, minha nobre. Não, Não, sim, professor, mas deixa é eu te falar um muita negócio. coisa. A contabilidade, ela só existe para chegar aqui, ó. No final, Por isso nesse que final. hoje é o final, é o grande finale da coisa. A Caramba. contabilidade, ela só existe para chegar no balanço patrimonial.
Tá, professor, deixa eu te perguntar outra coisa. Digamos que se sei lá, um número que não conta. Eu vou errar tudo? Eu vou errar a questão? Vou te responder com outra pergunta. Se o teu balanço não fecha, ele pode ser chamado de balanço patrimonial? Não. Não pode. Então, o contador não vale nada. Se o contador não vale nada, o aluno muito menos. Lascou. Mas deixa eu falar para vocês um negócio. Não, Mari, nós temos que fazer um monte de exercício desse. Tem que fazer um monte. Pelo menos mais uns 2. Uns 200. Por isso que a aula de quarta em casa. É a aula do balanço. Entendeu? E ele fez o balanço e não bateu, e ficou a diferença de R$33 mil. Quem fez? Aí só tinha 2 valores para a gente correspondentes a esse que poderia ser a diferença. Ou o saldo do caixa que não tinha sido somado, ou o valor da depreciação. Mas como o valor da depreciação a gente tirou corretamente, então, quando a gente estava somando, fazendo justamente a DRE, que é somando o valor do caixa, não sei se foi a DRE. Acho que eu falando de quê? De balanço mesmo, o orçamento do caixa. Do balanço patrimonial. Da matéria? Isso, da aula de ontem, aí o professor errou. Não, tá falando de outra aula, outra coisa, é isso? Isso, que ele esqueceu de fechar, ou seja, quando erra não fecha lá no balanço, de jeito nenhum. Não, achei que você estava falando do meu balanço. Eu não faço balanço que não fecha, não. Não, foi o professor que a gente acabou esquecendo de somar, né? Que ele estava fazendo junto com a gente. Aí, quando chegou no orçamento de caixa, que a gente tem que fechar os valores do caixa primeiro, aí a gente esqueceu e ele esqueceu de somar os 33 mil do início do balanço. Não, beleza. Aí erra tudo. Mas erra tudo, aí ficou errado o nosso balanço. Aí a gente teve que voltar. Deixa eu falar um negócio para vocês. Aqui, obviamente, eu não invalido a questão inteira, não. Eu vou olhar o raciocínio, tá? E aí, só se o raciocínio estiver totalmente equivocado, onde era para debitar, você creditou. Onde era para creditar, você debitou. Aí não, vamos considerar, tá? Mas assim, a gente tem que procurar ao máximo fechar o balanço. Não fica dependendo do professor. O professor vai considerar alguma coisa, eu vou deixar. Não, que eu posso considerar e eu vou olhar teu raciocínio. Se o teu raciocínio não tiver legal, aí não tem como considerar nada. Mas não, você errou só porque você esqueceu de somar um débito lá da conta caixa. Não, aí não, eu vou considerar alguma coisa, pode ficar tranquilo, tá? Eu falo assim brincando, mas é porque na vida real você tem que achar a diferença e ponto final. Você não pode apresentar um balanço patrimonial com ativo diferente do passivo. Nem que seja 1 centavo, não pode. É regra, é lei. O ativo tem que bater com o passivo. Lembra? É origem e aplicação do recurso. É débito contra crédito. Ele tem que ser igual, ele tem que zerar. Né? Desse lado do ativo são todas as contas de natureza devedora. Nesse lado do passivo são todas as contas de natureza credora. Então o crédito tem que bater com o débito e vice-versa. Não pode ter 1 centavo de diferença, porque senão você fez alguma coisa errada. Tá certo? Então isso tem que ficar bem claro. Mas óbvio, na prova eu vou considerar, eu vou entender teu raciocínio. Por isso que vocês têm que fazer o razonete de vocês bem feito, tem que fazer o razonete de vocês ali, deixar, né, o cálculo, que é o que eu olho de vocês, é o raciocínio. Se você não faz o balancete, igual na prova, vai cair razonete. Você vai ter que fazer lançamento contábil. Você vai ter que deixar lá para mim o razonete no rascunho para eu entender. Se você só marcar a alternativa, eu não sei como você chegou naquele resultado.
Então, no caso de vocês, eu não tenho como validar a questão. Né? Se eu estou lá pedindo, faça o razonete, monte o balanço patrimonial e a DRE, e me diga o resultado, né, da conta XYZ, eu vou querer ver o teu raciocínio. Senão, somente a marcação no gabarito não vai me adiantar. Tá joia? Então, eu preciso ver o raciocínio. Tá? Não adianta só marcar por marcar, aí não tem como eu validar teu raciocínio. Tá joia? Professor, deixa aí nesse slide rapidinho. Deixa. 5 minutinhos aí pra gente passar adiante. Mas vocês viram como é legal fechar um balanço? Vocês sentiram a emoção? Não. Fecha. Eu gosto, né? Sentiu emoção nenhuma, né, Lari? Sendo bem sincera pro senhor, a sinceridade assim lá do fundo do coração, não. Não sentiu, não. Rapaz, Não. hoje eu sinto emoção quando eu fecho um balanço e no final o ativo bateu com o passivo, gente. Você não viu? Você mesmo falou, olha o trabalhão que deu. É Lançar, muito, justamente. tirar o saldo, fazer apuração de resultado, fazer balanceio de verificação e no final esse trem não fechar? É. Então Isso é frustração. nós temos que glorificar de pé, mulher. Ai, ai. Professor, aqui no passivo, nesse exercício, não teve passivo não circulante? O que seria o passivo não circulante? É sempre o de longo prazo. Se você tivesse um Quais título, contas? é aquilo que eu te falei. Se você tivesse um título a pagar daqui a 24 meses, ultrapassou 12 meses, é longo prazo. Aí Tá. você aqui no não circulante. Agora, se não falou nada, já é convencionado que é curto prazo, então você já taca no circulante. Você só vai jogar no não circulante quando o exercício falar. Tá bom. Beleza? Sim. Anota para não esquecer. Porque senão você vai inventar a conta aqui no não circulante. Então você pode ter um títulos a pagar aqui no circulante e pode ter uma outra conta de títulos a pagar no não circulante, que é longo prazo. Aí a gente bota na frente, né? Quando tiver no razonete, bota lá, títulos a pagar, CP de curto prazo. Tem gente querendo entrar aí? Não. Ou é o chat? Não, então vamos embora. Tem títulos a pagar curto prazo. Aí, se lá tivesse um título a pagar, né, há mais de 12 meses, você lançaria aqui embaixo, títulos a pagar. Ixi, agora. LP. Você colocaria aqui embaixo. Longo prazo. Aqui embaixo, no subgrupo não circulante. Tá? Como não teve, é zero. Sim. Eu deixei aqui para a gente saber que existe esse grupo. Então, perante a Lei 11.638 de 2007, 31 de dezembro de 2007, ela instituiu somente esses grupos, esses grandes subgrupos: ativo circulante, passivo circulante, ativo não circulante e passivo não circulante. Tá? Uhum. O PL aqui que já vinha da 11.638, da 6.404 de 1976. Beleza? Professor, Esse cara é o balanço e, patrimonial. e Esse, tem que levar em questão a data ou não? Tem, né? como assim a data? Por exemplo, a gente tá fazendo um fechamento do balanço patrimonial. Certo. Aí a gente fecha geralmente no mês de dezembro, correto? Isso, exatamente. Aí, por exemplo, se eu tenho eu vou fechar um balanço, né, em dezembro, e eu tenho uma conta que se pega do mês de junho e vai até junho do outro ano.
Do passivo? E teria que dividir, né? Por exemplo, se fosse títulos a pagar. Parte dela ficaria aqui no curto prazo, e a parte que lhe cabe do curto prazo ficaria aqui no circulante, a parte que lhe cabe de longo prazo ficaria aqui no não circulante. Aí, mês a mês, você vai transferindo. Opa, ultrapassou um mês, já caiu, era 13 meses, passou um mês, agora é só 12, tira do não circulante e transfere para o circulante. Lá no razão. Até o não circulante zerar. E até a obrigação liquidada lá pelo caixa ou pelo banco. Certinho. Perfeito? Perfeito. Ótimo. Então, agora, fechado o balanço patrimonial, eu só vou fechar a DRE. Para isso, eu já deixei uma DRE preparada aqui, nos mesmos moldes que a gente aprendeu na aula passada. A estrutura, galera, é essa, tá? De uma DRE simples. Então, receita bruta menos impostos incidentes sobre a venda é igual a receita líquida. Receita líquida menos o CMV é igual ao lucro bruto. Lucro bruto menos as despesas operacionais, que são as despesas com vendas, despesas financeiras, despesas gerais e administrativas. E aqui ele coloca esse mais quando se tem receitas financeiras, exemplo de um rendimento de aplicação financeira, ele entra nesse mais e menos aqui. E aí, ao final, você tem como resultado o lucro ou prejuízo operacional. Vamos montar essa DRE. A receita bruta, 40 mil. De onde eu tirei esses 40 mil? Do nosso razonete de receita. Muito bem, tá aqui, ó. Quanto que foi a receita? 40 mil. Sabe para que serve o balancete de verificação? Para você não ter que ficar voltando no razonete. Você não já preencheu ele todinho de acordo com o razonete uma vez? Pega ele para fazer o balanço, pega dele para fazer a DRE. É muito mais fácil. Professor, por que você não fez assim no início? Porque eu tenho que ensinar passo a passo para vocês entenderem que o saldo sempre vem do razonete. Como já montamos um balancete de verificação com todos os saldos devedores e credores de todas as contas de receita e de resultado e de contas patrimoniais, eu posso pegar daqui direto. Não foi isso que a gente fez lá no passado? Não transferiu todos os saldos de razonete para o balancete de verificação, para a gente ver se já estava dando certo, né? Sim. Posso pegar daqui direto. Então, quanto é que foi minha receita de vendas? 40 mil. Professor, de onde que veio esses 40 mil? Lá do razonete de receita de vendas, como você bem disse. 40 mil, tá aqui, ó. Então, a gente lança lá no resultado, receita bruta, 40 mil. Quanto foi o valor dos impostos incidentes sobre a venda? Zero. Por quê? No exercício não teve nada falando de imposto. Se tivesse, né, imposto sobre venda, a gente teria um razonetezinho, ele estaria lá no balancete de verificação e a gente traria para cá. Pode o exercício já te dar de imediato. Monte a DRE, sendo que os impostos incidentes sobre a venda é X valor. Você já pega esse valor e taca aqui. Sem dúvida nenhuma, tá bom? No nosso caso é zero, porque a gente está trazendo da nossa realidade lá daqueles lançamentos. E naqueles lançamentos não teve imposto sobre venda. Então é zero. Então já temos aí condições de traçar o valor da nossa receita líquida, né? Receita bruta, 40 mil menos zero, 40 mil. Então nossa receita líquida é 40 mil. Se perguntar a você, nesse exercício, qual foi o valor da receita líquida? 40 mil. Está aí dentro da DRE. Vamos continuar, porque a DRE não para por aí. Menos CMV. Da onde eu tirei esses 31 mil aqui do CMV? Lá do razonete. Mas vamos pegar pelo balancete de verificação, que já está espelhando o razonete. Está aqui, ó, CMV, 31 mil. Já fiz lá no passado. Pego esses 31 e coloco aqui. Professor, por que você colocou esses 31 mil entre parênteses? Isso é uma terminologia utilizada pela contabilidade só para demonstrar que ele é um número de aspecto negativo, que é uma despesa. Você vai tirar ele do resultado, né? Você vai tirar ele da receita. Então, tudo que é despesa, a gente
coloca um parêntese para não confundir na hora de somar ou subtrair, tá? Por isso que eu também botei em letra vermelha, pra você saber que é uma despesa, e o azul é receita, aspecto positivo. Aspecto negativo, a gente sempre representa dessa forma gráfica entre parênteses. Professor, se eu não botar entre parênteses, botar só um menuzinho aqui para eu lembrar, tem algum problema? Também não tem problema. 40 menos 31, você vai dar o teu resultado, o teu lucro bruto, ou resultado bruto, tá? Quanto que dá aqui? 40 menos 31? 9 mil. 9 mil. 9 mil reais. Então, qual é o valor do teu lucro bruto? 9 mil reais. Para por aqui? Não, tem o resto da DRE. Mas o lucro bruto, se você quiser saber, está aqui, convencionado. 9 mil reais. Vou botar em azul para a gente saber que ele é positivo, tá? Deixar nesse azulzinho aqui, ó, para a gente saber que ele é positivo. Então tá, ó, de 40 mil, ó, meu lucro virou 9 mil. Só que tem mais despesas a ser retirada desse lucro bruto, né? Que despesas são essas? Tá aqui, despesa de vendas. Teve despesa de venda lá? Teve. Né? Aquela despesa de comissão, ó. A gente pagou 2 mil reais. Aqui, ó, despesa de comissão, ó. Comissão é o quê? É sempre sobre venda. Então, é uma característica. Então, ela é uma despesa de venda. Vendas. 2 mil reais, coloquei ela entre parênteses. Poderia colocar só um menuzinho aqui para eu lembrar que eu tenho que diminuir? Posso, não tem problema. Tá? Professor, e se eu deixo sem sinal nenhum? Tem algum problema? Não tem problema. Desde que você lembre que ela é uma despesa, ela vai ser deduzida, né, quando se trata de resultado, não tem problema nenhum. Teve despesa... Eu acho melhor diferenciar para não se confundir. Eu também acho melhor, por isso que eu deixei os parênteses aí. Mas eu deixo vocês livres, tá? Teve despesa financeira? Não. Teve receita financeira? Também não. Professor, se tivesse uma receita financeira, ao invés de diminuir, você ia somar. Então, eu vou botar até esse zero de azul, porque ele tem aspecto positivo, é uma receita, tá gerando valor, entrou dinheiro para a empresa, de forma de característica financeira, não veio da operação da empresa. Então, por isso que ela vem aqui embaixo. Então, ele seria somado, não seria diminuído, igual às despesas. Teve despesas gerais e administrativas? Teve, R$ 1.000. Que despesas foram essas? As despesas de salário. Ela contempla, ela é uma característica dela ser despesa geral ou despesa administrativa. Tudo aquilo que é dispêndio da administração da empresa. Se você tivesse uma despesa com resma de papel sulfite, é uma despesa administrativa, está ali na área administrativa da empresa, para você poder administrar. Se você teve uma despesa de água, luz, telefone, é da administração, é para a empresa administrar. Está tudo aí dentro. Tá? Professor, se eu errei aqui, era despesa de venda e eu lancei como despesa administrativa, eu vou considerar. Nós estamos aprendendo, tá? Mas vocês já vão criando maturidade suficiente para entender que uma comissão não é despesa administrativa. A comissão é uma despesa de venda. A comissão só acontece se o teu empregado vender. Então, é uma despesa de venda. E se a gente já divide aqui, ó, é para segregar. Então, você lança aqui, tá? Então, por isso, nós lançamos R$ 1.000 aqui em despesas administrativas. Agora, vamos fazer a conta, né? Para saber quanto que deu essa bodega aqui. Lucro, vamos lá, R$ 6.000, porque a gente já sabe lá na apuração de resultado, né? São esses mesmos. Mas vamos somar aqui para ver se a gente está fazendo certo. 40 mil menos 0, 40 mil. 40 mil. 40 mil menos 31, 9 mil. 9 mil. 9 mil menos 2 mil, 7 mil. 7 mil. 7 mil menos 1 mil, 6 mil. R$ 1.000. Bateu também. Tá vendo como não tem jeito de errar? Contabilidade é lindo demais, gente. É a coisa mais perfeita desse mundo depois de minha filha.
Dona Maria É um Beatriz, sonho. amor de minha vida. Depois dela é a contabilidade. Em terceiro lugar, vem minha esposa. E ela tá me escutando ali, atrás da porta ali. Quando acabar aqui, eu apanho. Galera, até aqui, olha o resultado da DRE aí, ó, R$ 6.000. Bateu com a minha apuração de resultado. No caso, foi lucro, né? No caso, foi lucro, né? Como é que você sabe que foi lucro? Porque ele foi positivo aqui, ó. 40 mil. Vamos supor que aqui você tivesse uma despesa de R$ 8.000. Aí você vinha fazendo a conta, né? 40 mil, 31, 9. 9 menos 2, 7. 7 menos 8, menos 1. Aí teu resultado seria menos. Negativo. Aí você tinha que colocar obrigatoriamente negativo, que aqui é resultado, né? Ou ele é positivo, Uhum. ou ele é negativo. Ou ele Negativo. pode empatar também, tá? Pode ser nulo o resultado. Beleza? Beleza. Dúvidas, mágoa, dor, chateação, Sempre. sempre vai ter, né? Mário, já Mas falei. perceberam Vamos aí para que... contabilidade. Ah, pode Vem falar. para contabilidade, Mari. Sai da Não. Vou administração. ficar na administração mesmo. Vou ficar nessa Ah, parte de mais eu vivo administrativa. contabilidade de manhã, de tarde, de noite, madrugada, sonhando, dormindo, tomando banho. Não, obrigado. Eu sou suspeita, porque eu sou mesmo apaixonada por contabilidade, por fechar, e tem um trem que não está batendo e você tem que procurar. Ai, Nossa, eu é amo gostoso fazer demais isso. procurar a diferença. Às vezes é um bichinho de nada, e você tá ali na sua cara, você não tá vendo, mas depois você vai. Aí você acha, aí você, ai meu Deus. Exatamente. Beleza, pessoal? Beleza. Vocês refaçam esses exercícios. Eu vou publicar no Moodle amanhã, né? Esses mesmos exercícios, com essas mesmas contas, com outros valores, para vocês exercitarem. E aí a gente corrige na aula passada, na aula que vem. Aham. Isso é uma forma de você estudar para a prova, né? Revisar também. Pega lá as apostilas que vocês têm lá no Moodle, desde o início, quando a gente estava lá presencialmente, né? A essência da contabilidade, conceito, definição, né? Origem, aplicação de recurso, para a gente compreender sempre essa métrica. Tudo que vem ali, tudo é de origem tem aplicação. Sempre tem a partida e a contrapartida, né? Sempre um débito para um crédito, ou um débito para vários créditos, mas o valor tem que bater. A essência da contabilidade é isso. E aí, ao final, nas contas de resultado, receita menos despesa, você tem lucro ou prejuízo. E tudo isso que a gente está fazendo aqui são simplesmente formas, né, que a legislação nos permite para que nós compreendamos o patrimônio. Lembrando que o objeto da contabilidade é sempre o patrimônio. Tá? Então, tudo vocês perceberam que vai culminar lá no balanço patrimonial. Ele é completo. Até o valor do resultado você transfere lá para o patrimônio, lá para o PL. Porque tudo, por isso que a gente fala que o balanço patrimonial é a demonstração precípua, é a demonstração mais completa, tá, do patrimônio. Obviamente que ela não se subsiste sozinha. Ela precisa da demonstração de resultado para saber se aquela empresa está dando lucro ou prejuízo, tá? E aí você consegue explodir, né? Entender o que é receita, o que é despesa, que lá no balanço você não tem receita e despesa. Lá você só tem o resultado. Por lá você consegue saber também se a empresa está dando lucro ou prejuízo. Nesse caso aí, ó, no balanço você já conseguiu ver que estava dando lucro, R$ 6.000. Mas no balanço você não vê a quantidade de receita, você não vê as despesas. Por quê? Você precisa dessa demonstração auxiliar, que é a DRE, para você poder, de fato, acompanhar esses números e fazer a gestão da tua empresa. Show? Show. Sim. Então, beleza, gente.
mais uma vez por estarem aqui e contem comigo, tá? Estou no Moodle direto, tem dúvida, manda por lá e vamos trabalhar. Porque semana que vem, na outra, nossa provinha. Tá bom. ótimo. Valeu, gente. Tá bom. Boa Tchau, noite. professor. Boa Beijo Boa nas noite. crias aí. Tá, já Obrigada. dormiu. A minha Já pequenininha dormiu. hoje dormiu antes. Nossa, aqui em casa, se eu ficar acordada até 3 da manhã, tá acordada até 3 da manhã. Mais magro.